Minha gente querida, o primeiro papo de hoje, eu estava ainda tentando acordar e agora eu não consigo tirar o sorriso do rosto. Não é isso, eu? Demais, Papa, demais. Hoje é dia de, como eu gosto sempre de dizer, pessoalmente aqui, ao vivaço, viva o Coletivo Bereia. Tá aí, ó, já revelou quem é a nossa convidada, Magali Cunha. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Prazer, gente, um prazer enorme sempre estar com vocês, acompanhar vocês pela rede e agora aqui, face a face, melhor ainda, né? E essa parceria do Bereia que nos deixa muito felizes, animados e sempre instigados por aquilo que a gente pode oferecer aí para esse público tão bacana. Lindo demais. Faz um balanço do Bereia. Quanto tempo de... Então, estamos celebrando, estamos pertinho do aniversário do Bereia, estamos preparando aí uma surpresa. A todo aniversário do Bereia, que é o 31 de outubro, nós lançamos o Bereia no dia da Reforma Protestante, dia 31, em 2019. Eu achei que era uma homenagem ao Halloween, não é? Não, de jeito nenhum. Bom, até daria, né, pra gente fazer alguma coisa sobre, porque até tem algumas coisas assustadoras. Mas são 5 anos, né? Então, a gente, todo aniversário do Bereia, desde 19, a gente oferece, ao invés de ganhar presente, a gente oferece alguma coisa para celebrar para as pessoas que nos seguem, nos acompanham. Então, são 5 anos. E no início, nós pensávamos que ia ser um projeto singelo, um serviço prestado, um simples oferecimento de alguma checagem ou outra, mas nós não imaginávamos que teríamos Covid, que teríamos a ascensão da extrema-direita no Brasil, governo Jair Bolsonaro, uma enxurrada de políticas baseadas em mentiras, falsidades. Ninguém imaginava que isso ia acontecer, imaginávamos que seria ruim, mas não que seria tão ruim o cenário envolvendo o que nós chamamos desse grande guarda-chuva, que é a desinformação. Então, aquilo que nós pensávamos que ia ser uma contribuição simples se tornou um projeto consolidado, respeitado, viramos uma referência não só para o nosso público, que é o público religioso das igrejas e também de outros grupos religiosos também, mas da imprensa, da grande mídia, de universidades, de outros grupos. Ajudamos a fundar a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que foi fundada em 2020, um ano depois do Bereia, e já fomos convidados para sermos fundadores, junto com outros grupos de pesquisa, coletivos, e estamos na RNCD desde então, a RNCD comemorando 4 anos este ano. Então, temos um desafio enorme pela frente, porque o Bereia não precisava existir, gente. Eu tenho tristeza de dizer isso. A gente é feliz de prestar esse serviço, somos animados, instigados, as nossas parcerias todas, mas o Bereia não precisava existir. Se não fosse essa enxurrada de conteúdos que precisam ser confrontados. Nós entendemos que nós temos essa vocação e essa missão de usar a nossa experiência jornalística com a nossa experiência com a pesquisa sobre religiões, o conhecimento sobre as religiões, especialmente sobre o mundo evangélico, que é o nosso maior foco, mas católico também, que hoje vem crescendo nas nossas checagens, vocês já devem ter observado isso. Então, nós entendemos que nós temos essa vocação de confrontar esse universo na expectativa de que um dia a gente não precise existir, quem sabe, né? Enquanto isso, nós vamos fazendo esse trabalho. É uma missão, eu diria, sem resistir a usar o nosso dialeto evangélico, uma missão profética, né? Porque não dá assim para você falar, isso aqui não é tanto verbo. Não. Tem que ser o verbo que você usou é perfeito. Tem que ser confrontado. E sabe o que acontece? Quando eu falo assim que o Bereia não precisaria existir, porque já existe o jornalismo. O jornalismo, historicamente, ele tem a tarefa de apresentar para o público informação digna, informação correta, informação com apuração, com diferentes perspectivas para que quem recebe o conteúdo possa fazer a síntese. E o que nós vemos também é um jornalismo que muitas vezes desinforma. Quantas checagens o Bereia fez da própria grande mídia? E algumas pessoas até nos criticam. Quem são vocês para checar a Folha de São Paulo, ou checar o Estadão, ou checar a Rede Globo?
Mas, lamentavelmente, é um jornalismo que está muitas vezes comprometido com uma determinada tendência política e econômica. É um jornalismo comercial, cujo compromisso, lamentavelmente, não é tanto com o público que precisa receber informação, mas com certos grupos e tendências no mundo da política e da economia. Metrópolis agora, né? Olha, do Luiz Estevam, mas assim... Já checamos muitas vezes e, lamentavelmente, checamos até mídias relacionadas ao mundo progressista, ao mundo da esquerda. E também somos criticados por fazer isso, mas seguimos firmes no nosso compromisso. Se é para a gente dizer aonde é que a religião está sendo maltratada, mal apresentada, desconectada daquilo que é o fato que nós temos que defender, a gente vai ter que mostrar. Então, a gente, às vezes, compra algumas brigas. Olha, eu estou aqui, a hora que você falou de 5 anos, eu comecei a pensar os mesmos de 5 anos atrás, que todos os anos deveria ter um prêmio ao contrário, né? Não sei como seria assim, que tem os campeões de fake news, são os mesmos no meio evangélico, e não falta dinheiro para esse pessoal continuar. Magali, a gente é o Davizinho com 5 pedrinhas, porque esse pessoal, eles têm sede, tem não sei quantos jornalistas, tem uma estrutura, tem redes sociais robustas por causa das outras ligações do grupo que eles fazem parte, e continuam a gente ali correndo para ver, se virando no centro, e os caras estão lá sentados assim, mas essa falsa aqui, essa falsa aqui, essa aqui, ou meias verdades e mentiras inteiras, enfim, aquela... Não, exatamente. Não cansa um pouquinho? Cansa, e principalmente em períodos eleitorais, como que o Beré já passou por 3 eleições, né? Estamos ainda na terceira, a de 2020, a de 22 e agora a de 24. E nós vemos aí elementos comuns, como você está dizendo, que não muda. Mesmo conteúdo que víamos lá em 2020 se repetiu em 22, os discursos são os mesmos, as personagens são as mesmas, surgem outras personagens, mas que vão seguir o mesmo padrão. E em 2024, mesma coisa. Eu posso até dizer para vocês os temas principais. Ideologia de gênero, entre aspas, que já é uma invenção, como ameaça à família tradicional, às crianças e etc. A implantação de uma ditadura gaysista feminista. Esse é o tema grande. Segundo tema grande, que é a chamada cristofobia, de que no Brasil nós teríamos uma perseguição a cristãos sistemática, uma coisa que não existe. Nós podemos dizer que há casos pontuais de uma perseguição aqui e ali, mas nós sabemos que perseguição sistemática e histórica é as religiões de matriz africana. Essas sim são as perseguidas. Não existe isso no Brasil, uma perseguição sistemática. O que existe são pessoas querendo falar livremente contra leis, contra a Constituição, e quando são confrontadas dizem que estão sendo perseguidas, né? Isso é o abuso da chamada liberdade de expressão. Liberdade de expressão a gente tem que defender, sempre. Mas liberdade tem limite aonde está a liberdade do outro e aonde estão as nossas leis e regras de convivência. Se nós queremos quebrar leis e regras de convivência, isso não é a liberdade, a gente está abusando dela. Então, esses 2 temas são campeões, né? Mas agora existem outros. Temas relacionados à saúde, por exemplo. Muito antes da Covid, saúde já era um tema que circulava. A pesquisa da UFRJ, que é mãe do Beré, o Beré nasceu na UFRJ, né? no Instituto NUTES, que é de pesquisas de educação em saúde, e lá já se observava que saúde é um tema que mobilizava para circulação, como curas falsas, né? Oferecimento de medicina alternativa para certas curas do câncer, de doenças grandes ou de doenças pequenas, ou de não oferecer, ou de evitar que isso traria malefícios. E com a Covid, isso então ganhou uma proporção enorme. E nós vemos que esse tema ainda aparece, e aparece em processos eleitorais, né? Também, como apareceu agora de novo em 2024. Então, esses temas,
eles permeiam os 5 anos do Berea e nós não vemos mudança nesses temas campeões. E o que nós vemos também são 2 coisas nesses 5 anos do Berea. Primeiro, a consolidação do que as pesquisas chamam de ecossistema da desinformação. Há um ecossistema, isso que você falou. Empresas que ganham muito, porque vão receber benefícios políticos e financeiros dessa circulação de conteúdo com a população religiosa, que é uma população que tem na sua base a crença, então tende a acreditar nas coisas. Né? Então, isso já e se cria conteúdo específico para essa população. Então, esse é um tema consolidado, esse ecossistema, com as empresas que criam esses conteúdos, pessoas que trabalham para isso e que sabem aonde colocar e para quem falar. As grandes mídias estão nesse sistema também? As grandes mídias, não. Isso a gente não pode falar. A desinformação das grandes mídias, ela tem a ver com a ideologia dos proprietários dessas grandes mídias, a seleção de notícias, quem é que vai ter mais voz, né? Então, o título da Folha, por exemplo, sobre todas as conquistas do governo Lula diminui o desemprego. Isso. Exatamente. Ou então a foto que se coloca da personagem está falando uma coisa positiva, mas a foto é de uma pessoa derrotada, né? Então isso acontece muito. Ou aqueles minutos enormes que ocorreram nesse dia 10 de outubro na Globo News à tarde, com o pastor Silas Malafaia livremente colocando a sua pauta como grande líder evangélico e da direita. Sem nenhum questionamento, confrontação ao outro lado. Então, aí sim, a gente tem desinformação, mas não essa existem veículos de mídia apresentados como revistas ou jornais que são criados para ter esse caráter da seriedade, do jornalismo, mas estão ali para promover desinformação. Passaram todos os nomes. Além desse ecossistema, o segundo ponto que nesses 5 anos do Berea ele se consolida na nossa compreensão é desinformação como estratégia política. A desinformação como uma estratégia de angariar apoios, manter apoios e conquistar pautas políticas. Isso foi inaugurado nas eleições de 2018 e se consolidou no governo Bolsonaro como uma estratégia de governo. O governo Bolsonaro foi ancorado na desinformação. Isso não sou eu que estou dizendo aqui da minha cabeça. Existia um gabinete do ódio no Palácio do Planalto, com pessoas que estavam ali para criar conteúdos de suporte ao governo. Isso está em investigações, nós temos ali a CPMI das fake news que não foi para frente, mas levantou muita documentação. O inquérito que até hoje existe no Supremo Tribunal Federal, a gente tem documentação sobre isso. A CPI da Covid, depois, recorreu a essas documentações porque isso continuava naquele período. Vocês já tinham levantado alguns dos nomes que foram para lá. Exatamente. Já tinham sido levantados. Exatamente. Então, a gente tem essa situação institucionalizada e nos períodos eleitorais cada vez mais, como uma bola de neve, vai crescendo esse recurso. Ontem mesmo eu estava vendo o noticiário eleitoral, a disputa que tem em Natal, há uma candidata de esquerda que conseguiu milagrosamente chegar ao segundo turno, a Natália Bonavides, que é uma deputada federal do Partido dos Trabalhadores, e ela está fazendo uma denúncia de uma enxurrada de mentiras que estão sendo colocadas contra ela nas redes para descaracterizá-la no processo eleitoral. Porque essa é uma característica dessa desinformação em processo eleitoral, que é a destruição da reputação do outro. Não se discute temas, não se discute projetos, mas se discute o outro, a figura do outro. Então, isso cada vez mais, como uma estratégia, se consolidou nesses anos do Berea. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados
e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Eu fico aqui pensando, vê se faz sentido, Magali. Você falou do gabinete do ódio, trocou, saiu o inelegível, aí trocou. O que veio agora via Pablo Marçal não faz o gabinete do ódio parecer um jardim da infância ou maternal, perto do que Pablo Marçal usa e com números assim que a gente não sabe contar os zeros todos assim. Sabe o que acontece? Lamentavelmente, a nossa justiça, ela é muito lenta. E a gente tem a lentidão da justiça e a gente tem a ausência de legislação. Nós tivemos um projeto de lei, o 2630, que foi apresentado no Senado, passou no Senado, que ficou conhecido como projeto das fake news, né? E foi encaminhado à Câmara e sob a relatoria do deputado Orlando Silva, de São Paulo, sim, né? PCdoB de São Paulo. E lá ele foi embarreirado, com um lobby enorme, e aí a gente precisa falar das big techs, sim, das plataformas. A gente falou de quem ganha dinheiro com isso, quem ganha com política, e as plataformas que veiculam esse conteúdo ganham e ganham muito. Quanto mais mentira, quanto mais sensacionalismo, quanto mais desgraça, quanto mais exploração da violência, tudo isso engaja tempo de tela. Não é à toa que grupos como o Brasil Paralelo, por exemplo, se desenvolveram quando a gente fala de desinformação. Esse é um dos grupos mais perigosos, porque ele se apresenta como uma intelectualidade. Com um respaldo credenciado por pessoas que estão ali, como professores, como jornalistas, como intelectuais, advogados, fazendo uma revisão de vários temas, tanto da história do Brasil passada, antiga, quanto da história recente, como, por exemplo, o questionamento da Lei Maria da Penha, por exemplo. Nossa, né? Olha, é fácil. E eles têm fortunas, eles são financiados, e inclusive o Brasil Paralelo apareceu na CPI da Covid, porque eles fizeram um desserviço tremendo com a questão das vacinas, e houve essa denúncia lá, e o lobby é tão grande que não se conseguiu avançar a denúncia do Brasil Paralelo na CPI da Covid. Então, nós temos essa situação que se agrava com esse poder das plataformas, que ganham muito e não tem interesse que haja legislação. Não temos legislação, e essa legislação chamada PL das fake news não visava, como se falou por aí, censurar, controlar. PL da censura. Não, o que se tinha ali, o projeto de responsabilização das plataformas pelo conteúdo, porque as pessoas individualmente já são responsabilizadas. Se elas caluniam alguém, temos aqui uma pessoa da área do direito e que vai me confirmar. Já existe lei. Não existe a lei das fake news, mas existe a lei do caluniador, a lei de quem conta mentira, difama e causa problemas na vida de alguém, destrói uma reputação e causa consequências graves. A gente tem lei para isso e as pessoas podem ser processadas por isso. Mas e quem colocou aquele conteúdo lá, permitiu e ganhou dinheiro com aquilo? Não é responsabilizado. Então, o que se quer com a legislação, pelo menos por hora, eu acho que a gente precisa avançar ainda mais, mas pelo menos por hora, é que essas plataformas sejam responsabilizadas, porque hoje elas são soberanas. Elas decidem. Elas estão no nosso país, vejam o que o X-Twitter pretendeu fazer, pagou para ver. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. Pagou para ver. E aí estamos falando, ditadura do STF. Mas se alguém não colocar parâmetros, nós vamos ter olha como eles são, vou dizer uma palavra aqui não muito bíblica, canalhas, Magali. Porque eles são assim, né? Eles falam que o STF está invadindo a competência do Legislativo, está exercendo um poder absoluto sobre a situação. Só que a quem cabe legislar, não legisla. Se omite. Exatamente.
O Senado fez a parte dele, passou o Congresso, ou inclusive foi um processo longo com participação da sociedade civil, os organismos de defesa da democracia na comunicação, a RNCD, que o Bereia participa, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, participou de todos os processos, houve ampla discussão, houve muitas modificações no projeto original, enfim, o Senado aprovou e foi para a Câmara. E lá o lobby das plataformas venceu. Tanto que o projeto foi retirado das mãos do Orlando Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira, congelou a coisa e disse que vai começar tudo de novo. E a coisa está lá parada. Enfim, é lamentável. E aí a gente tem uma justiça que pode agir em alguns casos, mas ela é lenta. E esse é o começo da minha fala, né, nessa parte que a gente está conversando. Ela é lenta. Então, quando você falou do Pablo Marçal, o que acontece? Como não acontece nada com ninguém, as pessoas se sentem à vontade, credenciadas para dobrar a aposta e agir abertamente, né? Então, nós temos agora um problemão para a Justiça Eleitoral, porque se a Justiça Eleitoral não fizer nada, aí o processo eleitoral brasileiro está destruído. Destruído, porque nós tivemos aí o que nós nunca vimos acontecer. Nós já vimos muita coisa acontecer, muita coisa, mas dessa natureza, como ocorreu agora nesse processo em São Paulo, é inédito. Tanto é que mobilizou o Brasil inteiro, né? Os holofotes, os focos, todos voltados. Então, se a Justiça Eleitoral não agir como todos os juristas dizem que deve ocorrer, que a condenação dessa pessoa, da sua chapa, inelegibilidade e tudo mais por 8 anos e por aí vai. Se isso não acontecer, nós vamos ter problemas seríssimos nas eleições de 2026, porque a gente está com um caminho totalmente aberto para a barbárie eleitoral. Que cenário. Como que, estando assim nos evangélicos, como que a gente estimula, vamos dizer, de um outro lugar? Porque desmentir a notícia, já está dada a notícia, mas para que as pessoas também consigam, eu imagino que seja assim, através de leitura, através de discussão, a gente sempre fala, né? O que a gente faz aqui ajuda as pessoas a enxergarem, mas não é possível assim a gente continuar ano após ano sendo tão facilmente manipulável. E a gente percebeu, Magali, não sei, assim, o tsunami do Eduardo Paes já passou assim, não deu nem tempo dessa, mas aqui a gente percebeu que alguns pastores que tradicionalmente negociam a igreja, o apoio da igreja com porteira fechada, não aconteceu mais porque o pastor recomendou, mas eles ficaram com o Marçal. O pastor recomendou, mas não. Então, muito embora seja assim, meio tímido, mas a gente já começa a ver que não é o pastor que está mandando em tudo mais. Não. Essa questão de pastor mandar, na verdade, ela nunca existiu. As pessoas, elas são religiosas, são da igreja, são evangélicas ou católicas, mas elas são pessoas que têm uma vida, outras identidades para além da sua religião. A religião, ela influencia, ela é um peso ali na decisão que a pessoa vai tomar. Mas a pessoa também toma a decisão por aquilo que ela está esperando para a vida dela. E se há uma proposta que a convence, ela vai optar por essa proposta, né? Então, é importante a gente observar, e o Bereia tem prestado muita atenção nisso, que o trabalho que a gente faz não é suficiente de confrontar essas mentiras, essas falsidades, esses enganos. Nós sabemos disso, porque não é pela razão. Não é mostrar, está errado. Quantas vezes eu falo com pessoas do meu relacionamento, poxa, tira isso daí da sua rede, isso não é verdade. E as pessoas dizem, mas o pessoal precisa saber disso. Né? Precisa saber disso. Claro, porque se identifica, quer que seja verdade. Então, está trabalhando com o elemento emocional.
né, emocional, que não é só racional, né? A nossa razão está permeada aí com a emoção, mas isso tem a ver com aquilo que a pessoa acredita do mundo, da vida. Então, o Berea tem investido, vou até fazer uma propaganda aqui para quem está nos assistindo, a gente está investindo e abrimos agora a pedido dos nossos leitores e leitoras, viu? A gente atende o que as pessoas nos pedem. O que a gente pode fazer? O pessoal sempre pergunta. Então, no nosso site, a gente tem uma aba chamada Berea na Educação. Nós estamos entendendo que o processo educativo nas comunidades é muito importante. Nas igrejas evangélicas, as igrejas que ainda mantêm suas escolas dominicais, quem não tem escola dominical, tem uma roda de conversa, tem um estudo. Na igreja católica, os círculos bíblicos. Leva esse tema para lá, conversa sobre isso, sobre essas coisas, né? E aí a gente está oferecendo conteúdo lá nesse Berea na Educação. Uau, a gente legal. informa onde o Berea esteve, a gente vai a muitas universidades, faz palestra, podem nos convidar, que a gente ajuda também. E a gente está oferecendo materiais lá, como os cards que nós preparamos agora para o período eleitoral, junto com a SESI, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, com o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos. Nós nos juntamos e preparamos cards orientadores das comunidades para o processo eleitoral. Esse material está lá disponível e ele vale para qualquer processo eleitoral. E outros materiais que nós temos produzido, nós estamos colocando lá à disposição. Nós entendemos que o caminho da educação é um caminho do diálogo sobre o tema, para as pessoas contarem suas histórias nas comunidades relacionadas àquilo que recebem pelas redes. Isso é muito importante. Então, esse é um caminho bacana. E queremos ajudar na divulgação aí também desse material todo. Você já tem uma relação, uma lista, digamos assim, dos pastores que mais compartilham fake news? A gente tem umas figuras já clássicas do mundo da política, que são religiosos, que estão no Congresso Nacional. Por exemplo, o pastor Marco Feliciano, o pastor, não é pastor, mas foi pastor Magno Malta, que é do Senado, Nicolas Ferreira, que tem uma presença forte entre os católicos, o Diogo Silva. Essas figuras que aparecem sempre nas checagens do Berea e que nós chamamos a nossa torre de vigia do Congresso Nacional. E no mundo fora do Congresso, das igrejas, aí nós temos pastores como o Malafaia, no mundo católico, como ele chama, Bernardo Custer, que é um influenciador católico. Essas são as figuras. Claro, tem também a senadora Damares Alves, que eu não mencionei, Michele Bolsonaro, que se tornou uma candidata futura, pré-candidata, as pessoas falam muito nisso, está na política, né, no partido, no PL. Essas são as pessoas que mais aparecem, né, nas nossas checagens. Essa sua pergunta reforça um pedido dos leitores, que eu vou assumir o compromisso, que é a gente oferecer uma lista. As pessoas nos pedem essas listas e também a lista de veículos que nós mais checamos, né? Aí, claro, os sites gospel, como Gospel Prime, Gospel Mais, Pleno News, esses são aqueles que nós mais checamos. Mas também a gente recebe no WhatsApp do Berea. O Berea tem um WhatsApp, olha lá na nossa página, não sei falar o número, mas está lá. O WhatsApp do Berea, a gente recebe pedidos de checagem. Então, as pessoas nos mandam, olha, está circulando no grupo da igreja. Mas eu devo explicar que a gente seleciona, porque a gente não quer dar visibilidade para coisa que tem pouca circulação. Aí a gente responde individualmente para essas pessoas. A gente só publica aquilo que tem um alcance muito grande, né? Que viraliza ou que tem uma repercussão grande, para não darmos aí palco, né, para certas mentiras, falsidades que estão circulando em espaços menores. Mas a gente responde todo mundo. Então as pessoas nos pedem essas listas. Então esse é um compromisso que nós vamos ter com vocês. Eu não resisto a dizer que nós vamos adorar divulgar essa lista 150 vezes por semana. Atualizar, né? Semanalmente, nós, Belfester, Pastor André,
E o Lennon atualizando essas listas dessa festa. Isso. Magali, você tem aquela didática maravilhosa de uma educadora. Aproveita para explicar, e eu amo quando você faz isso, porque, como você deve certamente não imaginar, mas como você vivencia no dia a dia, a gente não dá conta de desmentir tudo, de criticar tudo, de tanta coisa que é assim. Antes, quando eu comecei a fazer o clipping relacionado a evangélicos, era assim, tipo, 3 ou 4 notícias por dia. Agora eu tenho que parar na 12ª, assim. E você sempre aponta sobre o jornalismo declaratório, é isso, né? Sim. Explica para o nosso público o que é esse jornalismo, que eu diria, preguiçoso, tendencioso e, assim, malévolo, porque você pega... Enfim, é contigo. Tem a ver com a pergunta que o Will tinha feito. E as grandes mídias? Isso ocorre muito nas grandes mídias. É o chamado jornalismo, em que se constrói uma matéria com base no que alguém disse. Né? Então, a manchete aparece lá. Deputado fulano disse tal coisa. Lá no Twitter, aí vem a matéria, né? Lá no Twitter ou no Instagram, o deputado disse isso vai ser assim. Ele critica tal coisa, ele diz que tem que ser tal coisa, e ponto final. Não tem checagem de nada, não tem apuração, não tem contestação se o que ele disse não é verdade. Às vezes o que ele disse não tem relevância alguma para a vida do país, para a vida das pessoas, mas porque ele é o deputado fulano e precisa aparecer por alguma razão. E isso no mundo gospel, nos sites gospel, ocorre muito. Tal personalidade, tal figura, tal celebridade, tal artista do mundo religioso disse tal coisa, publicou tal coisa, né? O que aconteceu eu mencionei o episódio da Globo News do dia 10 de outubro, na tarde do dia 10 de outubro, chama Globo News Mais, eu acho, o programa, em que o pastor Silas Malafaia foi convidado para uma bancada, o entrevistar, e a primeira pergunta foi para ele: por favor, dê um balanço das eleições no Brasil. Caramba, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, por quê? Por que o Henrique Vieira ninguém chamou para fazer um balanço. Ele até poderia ter sido chamado se fosse junto com outro líder religioso evangélico, mais um católico, uma pessoa de matriz afro e uma pessoa espírita que representasse as principais religiões, e cada um dando o seu. Mas por que ele? E ele, com a única palavra, e foram uns bons minutos com uma bancada entrevistando. Então, esse é o jornalismo declaratório. Ele disse o que quis, ali ficou gravado, tem muita gente assistindo, e se tornou uma boa campanha para o candidato dele, em São Paulo, e para a direita, para quem ele disse que está dando um choque de ordem nessa direita, nessa entrevista. Então, esse é o jornalismo declaratório, e que é nocivo. Ele é o antijornalismo, porque eu fiz meu curso de jornalismo anos atrás, nem vou dizer quantos anos, para vocês não calcularem quantos anos eu tenho, mas eu tinha lá meus 18, 19 anos estudando jornalismo, e a gente estudava como é que se constrói uma reportagem, uma matéria jornalística, precisa do outro lado, precisa apurar. Se alguém diz uma coisa, você tem que ir lá saber se o que ela disse, contextualizar aquilo que está sendo dito. Mas não, jornalismo declaratório fulano disse isso, que ele disse, e algum reforço ou outro num determinado tema, e é isso. E é muito nocivo, pessoal, para o jornalismo, para o direito à informação, que todo mundo, informação é um direito humano, então é nocivo para o direito à informação, é nocivo para a democracia, é nocivo para a religião, quando isso acontece em ambientes religiosos. Mas que delícia de papo, né? Olha, bom demais. Eu comecei agradecendo e vou terminar agradecendo mais uma vez, Magali, todo o carinho. Aliás, vou até falar aqui, pessoal do Bereia, os nossos colaboradores são membros do canal também, nos apoiam financeiramente. Achei uma coisa, a hora que eu vi, é muito carinho, e a vibração que eles ficam, que eles, quando eles não entram, enquanto eles não entram, eles estão ali ouvindo, aí eles já entram assim,
rindo, é muito gostoso E ver. teve uma reunião do Beré que caiu no dia que eles iam participar na live. E, não posso ir na reunião, não. Tenho que ir na live. O compromisso é grande. A gente falou, tá Que justificado. honra, que Pode ir. alegria. Lindo. Fábio, antes de acabar, como é que está a seleção desse grupo de gente que chega junto, que apoia lá no Berea? Você tinha falado pra gente como é que funciona na nosso papo passado, como é que funciona mais ou menos essa seleção Da equipe. da equipe. Isso. Então, a equipe, até o ano passado, nós tínhamos uma equipe de voluntários. Então, nós tínhamos uma abertura para receber quem quisesse chegar junto, desde que tivesse aí alguma formação para construir notícias, matérias. Do ano passado para cá, nós conseguimos um apoio financeiro e pudemos finalmente consolidar a equipe, porque Legal. trabalhar com voluntários Não é difícil, é uma coisa muito frágil, porque você forma a pessoa, treina, a pessoa depois pede desculpas, mas tem que ir para um trabalho. Então, nós conseguimos consolidar a equipe e conseguimos ampliar a equipe. Aí nós fizemos um processo seletivo, Legal. que nós anunciamos, quer dizer, nós continuamos com as pessoas voluntárias que desejaram continuar e ampliamos com mais 5 pessoas que nós conseguimos trazer. Tanto é que a nossa boa cobertura das eleições de 24 se deve a esse apoio, a essa possibilidade que nós tivemos, né? Então, nossa intenção é, se a gente conseguir mais apoio, nós vamos ampliar, porque, como nós temos aqui, o trabalho é tanto. Nossa. Agora, nós temos colaboradoras que não são da equipe remunerada porque não têm as condições de tempo, mas permanecem como colaboradores, ajudando no levantamento da pesquisa de temas que a gente precisa, monitorando redes. Então, se alguém quiser se juntar a nós, como colaboradora, será muito bem-vindo, porque trabalho não falta, gente. Aproveitando para deixar, não só para você visitar o site do Coletivo Berea, mas também, olha, tem lá o Berea Educação. Isso. E também, olha, várias pessoas de lá super recomendo para que você o chame. Retiro de jovens, acampamento de carnaval, essas coisas. Gente, vou colocar um pouquinho assim de substância no conteúdo. Olha o papo que a gente teve com a professora Magali. Pô, assim, são pessoas que devem correr o Brasil para poder ajudar a construir uma geração pensante, questionadora e que tenha compromisso com a verdade maior do que os que usaram João 8,32 no último desgoverno. Magali, muitíssimo obrigado. Prazer enorme. Estarmos juntos. Prazer enorme. Estamos juntos. Viva! E vivo sim, pode crer. Que lindo. Todo mundo, viva o Berea. Quando entra alguém, eles escrevem lá no Verdade, chat. todo mundo fala, trabalho imprescindível, essencial, necessário. Eu tenho o maior orgulho de dizer que muita gente me pergunta assim, vocês recebem muitos haters, muitas críticas? A gente recebe, mas é um número tão pequeno, perto dos incentivos, dos elogios, da colaboração que vem, da indicação do que a gente poderia checar, e isso nos anima muito. Muito bom. Graças a Deus. E você, nosso membrana, que está assistindo aí ao vivo, pô, estou super feliz, né, Will? Estamos muito felizes que vocês estão curtindo ao vivo. Já perdi a conta de quantas entrevistas foram e daqui a pouquinho tem mais. Inclusive, o Continua pra Cadu gente. está dizendo aqui que a Magali é uma bênção. E é Ai, mesmo, que bom. demais. Vou levar comigo essa palavra. Valeu, gente. Está gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!